Irmãos, nesse mês nós vamos estar estudando Hebreus e as epístolas gerais, também conhecida como epístolas, as epístolas universais. Já entreguei, desculpa aí. Epístolas, amém. Epístolas universais ou epístolas católicas, conforme a designação do escritor. A primeira epístola que nós vamos estudar é aos Hebreus. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou tentar, não sei se será possível, nós finalizar hoje Hebreus, porque é muito profundo o livro aos Hebreus. Se nós não conseguirmos terminar hoje aos Hebreus, nós terminamos sexta-feira que vem, porque é muita informação. O livro aos Hebreus é um dos principais livros do Novo Testamento. Há muito conteúdo nas epístolas aos Hebreus. É bem válido dizer aos irmãos, e eu creio que vocês já detectaram isso, porque já é o quinto livro, né? Já é o quinto livro. A leitura do livro juntamente com a palavra. Como nós estamos estudando os livros, seria mais eficiente de você ler os livros que estamos estudando. Haja visto que Hebreus é o maior livro que nós vamos estudar nesse mês, né? Depois tem Tiago, que é pequeno, 1 João pequeno, 2 João, 3 João, Judas, né? 1 Pedro, 2 Pedro, são livros que você lê rapidamente. Então, por que eu falo isso? Para maior aproveitamento da lição, entendeu? Porque quando nós tomarmos aqui o assunto, você já tem a leitura prévia e você já pega o assunto e dá um maior entendimento. 50 páginas, né? Você está entendendo, irmãos? O seguinte, é válido dizer, irmãos, que tudo depende dos nossos esforços. Às vezes nós ficamos 2, 3 horas assistindo um filme, vendo documentários, etc., que às vezes não dá em nada, e não nos dedicamos dessa maneira para agregar o conhecimento. Você está entendendo? Então é válido esforços, entendeu? Já que nós estamos estudando, é válido você tirar um período à parte e se dedicar à leitura e o ensino sistemático para melhor aproveitar. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que se formaram até bacharéis em teologia. Você vai conversar com ela ou escutar a mensagem dele ou dela, você não acredita que tem uma graduação, porque às vezes eles iam ao curso, você está entendendo? Eles iam estudar, mas não tinha um aproveitamento. Pode pegar aqui, pastor Eduardo. Não tinha um aproveitamento do estudo que é dentro dessa sistematização, né, da leitura. Pode pegar. Amém? Não que a gente esteja querendo, você está entendendo, ser chato, mas cada um, vocês estão pagando para estudar, entendeu? Então, se você não tiver o melhor aproveitamento, né, você vai acabar o curso, você vai dizer, não aprendi nada, né? Então é complicado. Unidade 1, epístolas aos Hebreus, os propósitos de Deus na história da nação, né, dos Hebreus. Um dos principais motivos, irmãos, da epístolas aos Hebreus é demonstrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós vamos ver no decorrer dessa matéria, desses 5 capítulos, a superioridade de Cristo na carta aos Hebreus, né? Pai do Senhor.
Nesta unidade, analisaremos a Epístola aos Hebreus, cujo tema central é a superioridade do sacerdócio de Cristo. No primeiro capítulo, denominado Noções Gerais da Epístola aos Hebreus, verificaremos a autoria, data, contexto histórico e destinatário. No segundo, apresentaremos critérios utilizados para o reconhecimento da canonicidade dos escritos do Novo Testamento e, em seguida, como esses critérios foram aplicados na Epístola aos Hebreus, para ser considerado como inspirada. Nós vamos ver também que a Epístola aos Hebreus ela foi um pouco questionada concernente à inspiração. Por quê? Não se sabe quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Aí nós entramos no capítulo 1, na página 17, aí já diz aqui, noções gerais da Epístola aos Hebreus. Já começa aqui, autoria. Quem que escreveu a Epístola aos Hebreus? Vocês se lembram que quando nós estudamos introdução do Novo Testamento, nós demos até uma pinceladinha, demos só um relampejo de algumas teses que alguns teólogos eles procuraram basear, saber quem que escreveu a Epístolas aos Hebreus. Diz aqui, ainda não há um consenso acerca da autoria da Epístola aos Hebreus, apesar dos estudos desenvolvidos e dos constantes debates teológicos, os quais tiveram início entre os pais da igreja no século I. Esses estudos deram origem a vários posicionamentos quanto à autoria. Aqui destacaremos 4. Primeiro, baseado em Tito Flávio Clemente, um erudito pensador de Alexandria do ano 200 depois de Cristo, que defende a epístola escrita em hebraico pelo apóstolo Paulo e posteriormente traduzida para o grego por Lucas. Vocês se lembram, eu creio que vocês se lembram que nós falamos um pouquinho sobre isso. O porquê que Paulo é um dos mais votados, um dos mais indicados que escreveu a carta aos Hebreus, por causa de toda a linguagem que se usa em toda a carta. Quando se fala de rito do Antigo Testamento, quando se fala do sacerdote, do sumo sacerdote, quando se apresenta a aliança do Antigo Testamento, quando se fala dos heróis da fé do Antigo Testamento. Então, quem escreveu a carta aos Hebreus tem um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento. E é válido dizer e repetir que quem não conhece o Antigo Testamento, lê aos Hebreus, se perde, porque fala muito sobre sacrifício, além do véu, fala do tabernáculo, fala de tudo o que ocorria no Antigo Testamento. Então, quem não lê, quem não tem conhecimento do Antigo Testamento, nunca leu o Pentateuco, nunca leu o que aconteceu no Antigo Testamento, fica perdido. Então, por isso que Paulo é muito cogitado, porque Paulo era doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel, um homem que inspirava muito na época de Cristo, um homem muito respeitado na época de Cristo. Então, atribui-se a Paulo pelo conhecimento. Segundo motivo, pela maneira de se escrever. Você está entendendo? A forma que foi escrita a carta aos Hebreus. Então, pela forma que foi escrita, diga-se que foi Paulo, pelo jeito que foi escrita. Até hoje é assim, irmãos? Você apresenta a escrita de A, de B ou de C para alguém vai falar, foi fulano que escreveu. Como que você sabe? Pelo jeito que escreveu. Pode, senhor irmão, pode pegar aqui. Então, tudo leva a crer que foi também Paulo que escreveu. Terceiro motivo, porque foi Paulo que escreveu, por causa da menção a Timóteo no capítulo 13. Faz a menção de Timóteo no capítulo 13. Então, de todos os que estavam ali, dos apóstolos e dos que norteavam o colégio apostólico, o que mais se aproximava ali de Timóteo era Paulo. Então, tudo leva-se a crer que foi Paulo. Segundo posicionamento, baseado em Lutero, líder da Reforma Protestante em 1517, ele defende que a escrita foi Apolo, natural da cidade de Alexandria, instruído em todos os elementos básicos do estoicismo e do neoplatismo. De acordo com o teólogo,
Apolo, um personagem de grande importância na igreja primitiva, conhecido pela sua eloquência e com grande conhecimento sobre as escrituras sagradas. Atos 18, 24. Apolo, vocês conhecem Apolo também, né? Já ouviram falar, né? Ele influenciou tanto também as igrejas do Novo Testamento, que tinha uma turminha lá que gostava da mensagem dele na igreja de Corinto. Os corintianos gostavam de Apolo. A mensagem dele era eloquente. Mas quando Paulo chega em Éfeso, na cidade de Éfeso, Paulo pergunta para aqueles 12 crentes, né? Conhecer aqueles 12 homens que ali estavam. Vocês conhecem o Espírito Santo? Nem ouvimos que haja, mas vocês foram batizados no batismo de quem? No batismo de João. Então tudo leva a crer que foi Apolo que os batizou. Porque Apolo, ele trazia uma mensagem eloquente, sim, mas era muito mais enfatizada no batismo de João, né? Mas ele era um excelente pregador e um grande conhecedor do Antigo Testamento. Terceiro posicionamento, baseado no quinto sétimo Florencio Tertuliano, um famoso apologista da igreja 200 anos depois de Cristo, defende que a epístolas aos hebreus foi escrita por José, codinome Barnabé, filho da consolação. Tal defesa parte do princípio que o personagem bíblico, um levita oriundo da cidade de Chipre, pertencente aos adeptos do helenismo da igreja de Jerusalém e amigo do apóstolo Paulo, seria, em virtude do seu profundo conhecimento sobre os ritos do templo, foi o autor de aos hebreus. Barnabé. Existe, irmãos, até alguns livros apócrifos que têm autoria de Barnabé. Então por isso que alguns pais da igreja acreditam que foi Barnabé. Existe o Atos de Barnabé, entendeu? Livro apócrifo, livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Página 18. Então alguns creem, como diz aqui, né, Tertuliano, que foi Barnabé que escreveu. E o quarto e último posicionamento, por alguns biblistas. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Vocês sabem o que é um biblista, irmão? Alguém sabe aqui? Isso, estudante da Bíblia. Todos os que estudam a Bíblia é biblista. Então quando você escutar alguém falar assim, aquele fulano é biblista, ciclano é biblista, aí você fica, o que é um biblista? Todos aqueles que se aprofundam em conhecer as escrituras é um biblista. Amém? Biblicistas, né? Biblicistas e biblistas, irmãos, isso. Então vocês são o quê? Defende que a epístola foi escrita por Priscila, esposa de Áquila, ambos amigos do apóstolo Paulo. De acordo com essa teoria, ela teria sido habilitada pelo apóstolo para a redação da epístola e tido um pequeno auxílio de seu esposo para escrevê-la. A omissão dela na epístola teria acontecido devido à pequena aceitação nos tempos da igreja primitiva das opiniões femininas. Alguns teólogos rejeitam a possibilidade desse texto ter sido escrito por essa mulher em virtude do registro feito em Hebreus 11:32, e nesse versículo, no original do grego, há indicações de que o escrito da epístola foi um homem e não uma mulher. Então tem esses quatro pensamentos aqui, Paulo, né? Paulo, Apolo, Barnabé e Priscila. Esses quatro são os que são voltados, todos os teólogos, a visão deles estão voltada para esses quatro. Aí nós que estamos estudando aqui, para vocês, qual desses quatro, seja honesto, aparece mais que escreveu? Não é Paulo, né? Você pega as credenciais, entendeu? Esses dias ainda eu disse para um jovem, o jovem ele foi lá e postou um negócio lá, né?
no livro das faces, né? Aí eu perguntei para ele: você copiou da onde? Ele falou assim: copiou? Eu disse: sim, copiou. Ele falou: não, aquilo lá veio da minha cabeça. Eu falei: não veio da sua cabeça. Por que você sabe? Porque se fosse da sua cabeça, ao se expressar, você falaria um pouquinho semelhante ao que você escreveu. E pelo que eu conheço a sua pessoa, não vejo você com um aprofundamento teológico para escrever tal coisa. Então as evidências sua demonstra que não foi você o autor desse texto. Aí ele confessou: não, eu copiei, eu só coloquei alguma coisa ali. Falei: isso é plágio. Isso é plágio. Plágio é o cidadão que pega do copia e não se refere à fonte, aonde tirou, entendeu? Então, se você quer ser honesto, vê um texto, gostou do texto, você, não é errado copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, não é? Mas aí você põe lá o autor do pensamento, entendeu? Você põe lá o autor do pensamento, para você ser honesto. Todos os livros do IBAD, você vai ver isso aqui atrás, ó, referências bibliográficas. O autor do livro, que é o professor Ricardo Carvalho, ele está dizendo da onde ele tirou tudo isso que ele escreveu. Então ele está querendo dizer: eu pesquisei, eu estudei, eu analisei, e eu gostei disso, gostei daquilo outro, e agrupei. Isso aqui significa dar honra a quem tem honra, e ser generoso, né, irmãos? Amém? Tranquilo? Então, por isso que eu acredito que foi Paulo. Se caso fosse Paulo, se fosse Paulo que escreveu Hebreus, então Hebreus ele entraria em que ordem, assim, nas epístolas, Paulo, né? Porque a última questão foi Timóteo, né? Isso, então, Filemon. Então entraria onde em Hebreus? Ah, tá. A última que você fala que ele escreveu em vida, isso ou dentro da colocação na nossa Bíblia? Isso. Porque na Bíblia está na sequência que ele escreveu assim. Ah, tá. Não. Não, né? Se fosse Paulo, seria a última. Se fosse Paulo, entendeu? Porque na realidade há uma crença que não é Paulo, não está no livro, mas a gente cavando um pouco o poço para tomar água limpa, né? A gente sabe de alguma coisa. Muitos não creem que foi Paulo, porque tudo diz que essa carta foi escrita depois do ano 70, que é que nós vamos falar agora, a data da epístola. E Paulo morreu entre 66 e 67. Então, alguns acreditam que não foi Paulo por esse motivo, entendeu? Por esse motivo. Mas ele poderia ter escrito e a circulação dela ter sido depois também. Entendeu? Então, irmãos, tipo assim, nós somos investigadores da Bíblia, nós estamos estudando, e como em 2000 anos de cristianismo ninguém foi, né? Então nós vamos ficar igual aos grandes, né? Vamos acreditar que foi Paulo, mas não vamos ser fiador, né? Se encaixa um pouco como o senhor acabou de falar, né? Isso. Alguém pode ter pegado as cartas dele. Isso. Isso. E isso no primeiro século era muito, falei para vocês que, né? Alguém escrevia, ninguém me conhece, coloca o nome lá e, né? Aí agora nós vamos falar da data, né? É possivelmente identificar 3 possíveis datas para a escrita da epístola aos Hebreus. A primeira é de um período anterior a 55, um período anterior, mas muitos não crê nesse período anterior. A segunda é do ano 63, ou seja, desses 55 a 63 poderia ser Paulo, né? E o terceiro possível é do ano 70. Por que disso? Sabe por quê, irmãos? O autor, ele não faz uma referência, e ele não trata nenhuma referência concernente à destruição do templo de Jerusalém. Você está entendendo? Aí existem 2 questões. A primeira questão: quando a carta foi escrita já fazia tempo,
que o templo tinha sido destruído, então não havia uma necessidade de escrever sobre a destruição do templo, e a outra que o templo não tinha sido destruído ainda. Um exemplo, a gente pega aqui duas datas, 55 e 63, são duas datas que o templo ainda não tinha sido destruído, mas o ano 70, poderia dizer que foi no findar do ano 70, o templo já tinha sido destruído faz tempo, mas ainda, e muitos judeus já tinham meio que esquecido desse fato, e era de conhecimento de todos, né? De todos o que ali estavam. Então existem essas três possibilidades de datas para essa carta: 55, 63 e 70. Amém? Alguma dúvida aqui sobre a data? Eu não quero me deter muito em questões de datas, que eu já falei para vocês, né? Data é um negócio complicado. Data e escatologia, irmãos, são duas coisas que para você bater o martelo é complicado. Você está entendendo? Né? Escatologia, nós desenvolvemos a teologia dentro da escatologia, mas nós não afirmamos que 100% assim, assim e assim, porque são eventos que estão desenrolando. Esse chipzinho é da besta, não é da besta? Quem pode dizer é só o futuro que vai dizer. Amém? Aí agora tem os destinatários e o local da escrita. Os destinatários, as referências aos profetas e as descrições dos rituais levíticos apontam como destinatário da epístola a comunidade de judeus cristãos, também chamado de judeus helenizados. Aí existe quatro tipos, né? Os judeus cristãos, os essênios, os gentios, e depois tem o local da escrita. Judeus cristãos, primeiro, a história já fala, aos hebreus. Então o autor estava escrevendo a quem? Aos hebreus, ou seja, judeus cristãos, pessoas que pertenciam ao judaísmo que se converteu. Aí ele diz aqui, nessa epístola há várias referências a assuntos tratados ao Antigo Testamento, que era de interesse dos judeus, como por exemplo, temos a menção da liturgia, do tabernáculo, ao sacerdócio levítico, as alianças mosaica, a tipologia, a obra de Cristo entre os homens. Sendo assim, os assuntos tratados na epístolas era de interesse dos judeus, tanto que algumas citações são extraídas dos manuscritos mosaicos. Por exemplo, a passagem de Hebreus 2,16, em que Cristo é dotado a natureza dos homens, descendente de Abraão, o patriarca reconhecido como precursor da nação israelita. Então, escreveu a quem? Quem é o destinatário? Judeus cristãos, judeus que deixaram o judaísmo e agora vindo para o cristianismo, aceitando, podemos assim dizer, né, a nova aliança. Eles estavam acostumados com a antiga aliança, agora eles estão passando para a nova aliança. Tudo aquilo que eles aprenderam era sombra, agora eles estão na realidade, que é a obra de Cristo. E que nem diz aqui, há uma preocupação do escritor com destinatários, e nessa menção que faz ao comportamento espiritual deles, ou seja, ao retrocesso na fé. Página 22, no capítulo 5, verso 12 e 13, ele diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos tornei a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite
não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha o que o escritor está querendo dizer, que ainda vamos ter que falar acerca dos rudimentos de Cristo, porque ainda vocês são meninos. Então, ao mesmo tempo que eles abandonaram a antiga aliança, eles estão agora na nova aliança, mas muitos deles ainda estão tomando um leitinho. É um tipo de pessoa, irmãos, que quase não se vê hoje. Tá, faz tempo na igreja, irmão, mas ainda você tem que, você está entendendo? O leitinho por mão, dá o leitinho para ele, ainda é criança espiritual. Quando se fala de meninice, logo vem na ideia, né, pastor? Alguém que rodopia, pula, né? Alguém que gira, né? Meninice. Não, meninice vem de menino, pessoas imaturas. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando vir a ser homem, deixei das coisas de menino. Você está entendendo? Até hoje assim, vamos falar da vida secular. Você vai conversar com a pessoa conforme a idade, não é assim? Você não vai chegar para alguém de 70 anos e dizer: cadê você? Né? Olha aqui, sorrisinho, quer leitinho, né? Você está doido? Né? Também você não vai chegar para o bebezinho de 5 meses e: você não está entendendo, rapaz, que eu estou falando com você? Eu estou explicando, você não entende? Também não dá, né? Ou seja, conforme a idade você vai se comunicar, né? Então Paulo aqui está, Paulo, olha para você ver como é perigoso, né? O autor da epístola, ele está tratando desse assunto, né? Devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, pelo tempo que vocês estão na caminhada, já era para vocês ser mestre, mas ainda são meninos, né? Aí ele diz mais aqui também, ó. O texto em destaque se inicia com uma breve descrição dos ritos sacerdotais que interessavam somente a um judeu ex-praticante do judaísmo, e na alusão do escritor, esses ritos estavam muito aquém dos sacrifícios realizados por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o desejo de retrocederem faziam deles, na verdade, cristãos imaturos. Outrora, argumento a favor de que a epístola tenha sido destinada a judeus helenizados, é o uso do padrão do culto da língua grega e a referência aos assuntos específicos relacionados às situações vividas por esses judeus cristãos. Entre esses assuntos estão o despojamento das propriedades e a rejeição por parte de alguns judeus ao ensino de Cristo, que apregoava tolerância aos que assim procediam. Esses judeus eram negligentes na aplicação dos ensinos e obediência naquilo que era ensinado, visto que poderiam já há algum tempo ser cristãos, mas o escritor os considera ainda como imaturos. Ou seja, quem escreveu conhecia para quem estava escrevendo, entendeu? Viu que os cristãos eram imaturos, né? É que nem na igreja, por exemplo, na igreja a gente tem um discipulado, né? Para que é o discipulado? O nome já fala, né? Discipulado, tornar aquele discípulo. Então, se ele é um novo crente, ele tem que aprender o ABCD, ou obedecer, né? O obedecer do Evangelho, né? As primeiras engatinhadas do Evangelho. Então ele tem que conhecer a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, porque tem que se batizar, porque que tem que participar da ceia, todas as ordenanças e doutrinas
básicas do cristianismo, para ele professar sua fé e passar pelas águas batismais, né? Por isso que tem o discipulado. Então aqui Paulo aí de novo, o escritor está dizendo que essas pessoas já passaram por esse processo, você está entendendo? E ainda continua. Eu creio que vocês não conhecem ninguém que já batizou, não vou dizer aposentando na fé, porque não tem aposentadoria, né? Na fé, né? Mas você vê que aquela pessoa já está ali, ó, com os pneus careca já de tanto trilhar nos caminhos da fé, e ainda você tem que ensinar o básico. Se você trazer uma palavra mais forte, espana, porque tem que, né? Não pode colocar uma carga, né? Porque ainda os seus alicerces não estavam fundamentados, e se não há uma fundamentação, não se pode pôr peso. Amém? O segundo eram os essênios. Os essênios eram um pequeno grupo de judeus originários do Egito, que durante a dominação do Império Seleucida, em 170 a.C., abandonaram as cidades, rumaram para o deserto e estabeleceram as margens do Mar Morto, formando colônias e se estendiam até o Vale do Nilo. Esse povo, em meio à corrupção que imperava, conservava a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina, de costumes irrepreensíveis, moralidade exemplar, boa fé, passividade. Dedicava-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade, e mantinha-se longe do materialismo avassalador. Se lembra dos essênios que nós estudamos também aqui, na introdução do Novo Testamento? Até muitos pensadores acreditam que João Batista era essênio, esse povo que se separou, ficou longe por causa de todas as práticas errôneas que envolviam os judeus que conviviam ali em Jerusalém e nas circunvizinhas. Então eles, é como se fossem mosteiros. Você lembra dos mosteiros que houve no período medieval, em que se criou os mosteiros, né? Que eles se separavam, né? Eles se ficavam longe da sociedade. Os monges, até hoje ainda existe, né? Para ficar longe de tudo e de todos. Oi? Itajubá tem, né? Alguém já disseram que aqui perto aqui do coisa ali era um mosteiro, né? Uma igreja que tem ali, no seu nome, bem ali em frente, ali perto do triângulo. Era mosteiro, né? Mas tem anda bastante fado, mora ali. Tem? Tem lá também? Então pode ver que a intenção do mosteiro é ficar longe, né? Então esses essênios, eles eram assim, eles queriam ficar longe, para se manter puro. Aí quando eu me converti, qual era a minha intenção? Não conhecia a palavra, não, dizia, rapaz, se eu ficar no meio dessa turma aí, eu vou pecar todo dia. Então eu vou lá para o fundão de Minas, tinha um amigo meu em Brasópolis, que tinha um sítio lá na onde o Judas perdeu a meia, irmão. Pensa no lugar, você pegava a estrada de chão assim, pastor, e esquecia, e andava para chegar no sítio. Eu dizia, é para lá que eu vou mudar, lá não tem televisão, não tem rádio, não pega nada, só escuto pernilongo e grilo. Mas só que não é assim, irmão. Eu era menino, você está entendendo? Eu era menino na fé. Na realidade, Jesus nos chamou para estar no meio do povo, para ser luz, para ser sal. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você está entendendo? Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. É aqui que nós vamos fazer a diferença. E o terceiro, os gentios, né?
a hipótese em que a epístola aos Hebreus tenha sido destinada a um grupo de gentios baseia-se na utilização de algumas expressões como apostatar do Deus vivo, obras mortas, as quais são inapropriadas dentro do contexto hebreu, mas de uso comum entre os gentios. Além disso, apesar do amplo apelo pelo Antigo Testamento, não significa que essa epístola tenha sido escrita especificamente para leitores judeus, uma vez que os livros do Antigo Testamento eram de utilização universal entre os judeus, bem como entre as igrejas primitivas judaicas ou gentílicas. Dentre as diversas possibilidades que se defende que a epístola aos Hebreus foi destinada a um público eminentemente de judeus, parece mais aconselhável, uma vez que apresenta uma série de evidências textuais e sociais. Ou seja, dentre esses três, o que se destaca mais é os judeus. No entanto, já diz aos hebreus, né? Aquilo que eu disse, irmãos, na teologia você trabalha com muita hipótese. Você trabalha com a hipótese A, B ou C. Aí você pega a que se enquadra mais, entendeu? Porque tem gente que acha que vai fazer teologia e vai ser o dono da verdade, né? Ele vai se formar, ele vai estudar 2, 3 anos e vai viver 50 anos com aquilo que ele aprendeu em 2, 3 anos. Não, irmão, teologia não te faz dono da verdade. Você está entendendo? A teologia vai fazer você ter noção do que foi escrito, para quem foi escrito, todo o contexto geral, e para você ter uma mente aberta para discernir entre o que é e o que não é. Você está entendendo? Aquilo que nós falamos agora, qual foi os escritores? Tem A, tem B, tem C e tem D. Qual se encaixa melhor? Os destinatários A, B e C, qual que você acha que foi melhor? A data A, data B, data C, qual que você vê que se enquadra melhor? Entendeu? Então a teologia vai te fazer você abrir o seu horizonte, porque o grande problema, irmãos, está em você, isso é um erro que eu cometi muito quando era novo na fé, menino, não é assim e acabou, e depois eu vi que não era, irmão. Aí lá eu pedi perdão, irmão Eduardo, porque não era assim, pastor. Eu tinha lido tinha que ser daquele jeito, mas não era daquele jeito, entendeu? Então a teologia, ela abre o seu horizonte para você, né? Local da escrita. Há no texto somente uma referência sobre o local onde foi escrita a epístola aos Hebreus. Os da Itália vos saúdam, 13:24. Portanto, esse texto nos traz 3 possibilidades do local da escrita da epístola aos Hebreus. Primeira, possibilidade de que a epístola tenha sido escrita em um lugar muito distante da Itália, onde moravam cristãos italianos, companheiros do autor, os quais enviaram seus conterrâneos saudações. Essa teoria baseia-se no uso da palavra apo, uma proposição grega que significa na língua portuguesa da parte de. O teólogo Guthrie explica esse posicionamento. Uma evidência histórica importante está nas obras de Clemente, que morava na cidade de Roma, em cujos escritos do século I há fartas citações à epístola aos Hebreus, pelo fato da mais antiga citação conhecida dessa epístola ocorrer em 1 de Clemente, escrita de Roma. Alguns investigadores concluíram que foi enviado aos cristãos hebreus em Roma, que não sabiam se haviam de continuar a professar Cristo ou reingressar na sinagoga. A segunda possibilidade é de que a epístola foi escrita na cidade de Roma para alguns da comunidade hebreus que se encontrava fora da Itália e que conheciam os remetentes, razão pela qual os saúdam. Terceira possibilidade é de que a epístola aos Hebreus foi escrita de Roma para a cidade de Jerusalém. Em defesa, baseia-se na evidência interna como o título da epístola aos Hebreus e a referência aos sacerdotes levíticos, demonstrado que o autor era conhecedor dos fatos ocorridos em Jerusalém e, portanto, desejava exaltar os seus leitores
sobre a importância da fé em Cristo, afirmando categoricamente que o sacerdócio de Cristo era superior às práticas judaizantes. Ou seja, tem essas três, lembra que eu acabei de falar para vocês? Tem essas três hipóteses aonde estava quem escreveu. Que lugar que estava quem escreveu? Qual é o lugar que ele estava? Tem essas três hipóteses: na Itália, em Roma, isso, né? Itália, e Roma, né? Na cidade de Roma. Terceira escrito de Roma para a cidade de Jerusalém. Isso, e a terceira que estava escrito em Roma, da cidade para Jerusalém. Amém? Aí diz aqui, ó, diante dessas três possibilidades, o mais lógico é acreditar que a epístola escrita na década de 60 depois de Cristo foi enviada de Roma para a cidade de Jerusalém. A mais, está entendendo? Aqui o nosso professor, ele dá a entender que a mais cabível, a que se apresenta a mais, o que demonstra a mais, é essa. Amém, irmãos? Vamos para a página 29, capítulo 2, a canonicidade da epístola aos Hebreus. Canonicidade. Vocês lembram o que é canon? Quem frequenta a escola dominical aqui? Isso foi estudado várias vezes, né, pastor? Escola dominical. Canon, regra de medir. Entendeu? O canon, esse era um utensílio grego usado para medir, esquadrinhar, analisar tudo o que fazia-se, diz o professor, esqueci o nome dele, que os engenheiros na época da primeira Grécia, os gregos, né, os engenheiros gregos, eles usavam uma régua de precisão, e essa régua eles a chamavam também de canon, que era para medir com exatidão. Então, esse termo canon vem do termo medir, analisar, estreitar, ver se é ou se não é. Então, existe aqui a canonicidade. É de Deus ou não é de Deus a epístola aos Hebreus? Foi inspirada ou não? Se foi, porque é. Se não foi, porque não foi, né? Aí diz aqui, nesse capítulo verificaremos critérios utilizados para que os escritores do Novo Testamento fossem aceitos como os canônicos, e em seguida observaremos quais critérios foram aplicados para o reconhecimento da canonicidade das epístolas aos Hebreus. Nesse mês, irmãos, esse livro que nós estamos estudando, Hebreus e Epístolas Gerais, nós vamos estudar a inspiração de todos os livros, tá? Nós vamos estudar também a inspiração dos livros de Tiago, de João, de Pedro, de Judas. Todos esses livros nós vamos passar por esse estudo da canonicidade, o porquê que eles estão no Novo Testamento. Aí diz aqui os critérios para o canon do Novo Testamento. O Novo Testamento, semelhante ao Antigo Testamento, exigiu da igreja estabelecer critérios para o reconhecimento da autoridade divina sobre os seus escritos. Nesse processo demorado, os livros que passaram a compor a coletânea neotestamentária mostraram-se revestidos da mesma autoridade dos do Antigo Testamento. Os evangelhos, por exemplo, com as narrativas dos feitos miraculosos de Jesus, em nada foram inferiores às profecias do Antigo Testamento. Cairnes, 1997, expõe a importância da elaboração do canon do Novo Testamento durante o primeiro século. O desenvolvimento do canon foi um processo demorado, basicamente encerrado em 175 depois de Cristo, exceto para o caso de uns poucos livros cuja autoria era ainda discutida. Algumas razões de ordens práticas tornaram necessário que a igreja desenvolvesse relação de livros que deveriam compor o Novo Testamento. Heréticos como Marcion estavam formando seus próprios canons das Escrituras,
e estavam levando o povo ao erro. Os cristãos perseguidos não estavam dispostos a arriscar as suas vidas por um livro, se não estivessem certos que ele integrava ao cânon das Escrituras. Como os apóstolos estavam saindo de cena, havia uma necessidade de alguns registros que seriam reconhecidos como autorizados e dignos de uso na adoração. Irmãos, demorou muito tempo para esses 27 livros serem reconhecidos como livros inspirados. Para vocês terem uma ideia, existe mais livros apócrifos do Novo Testamento do que livros inspirados. Existe mais apócrifo do que inspirado, porque os escritos eram muitos escritos. Aí para a igreja do primeiro século passar a peneira, não foi assim, vamos fazer uma reunião e nós definimos. Não, houve critério, houve guerras, houve concílios, houve pelejas, houve estudos, homens como Tertuliano, por exemplo, que se debruçou, como os pais da igreja, que é chamado na patrística, né? Nós vamos estudar isso na próxima matéria, História da Igreja. Os primeiros pais da igreja que lutaram para a investigação dos livros. No entanto, eu creio que a maioria aqui tem acesso a History ou H2. Eles passam muito comentários sobre a Bíblia proibida, a Bíblia oculta, né? A Bíblia isso, a Bíblia aquilo. E eu vou ser honesto com vocês, irmãos, se você não tem uma certa estrutura para assistir esses programas, não assista, porque os cabra é bom, assim, para torcer a situação. Você está entendendo? Eles são bons, porque não é qualquer um que faz um programa e põe na History. Você está entendendo? Os cabras são bons, e você vê nome de alguns estudiosos, historiadores que estão ali. Ele começa a falar, não, porque a igreja católica isso, não, porque concílio A, concílio B, e jogou fora esse livro, e blá blá blá. Aí está lá na tarjeta o que o cara é. Você está entendendo? Então, se você não tem uma certa... Você está entendendo? Eu tenho costume de dizer, irmãos, se você não tem fé para tal coisa, sai fora, irmão. Sai fora. A minha fé não alcança, Por quê? É melhor você ser honesto do que ser prejudicado. Você está entendendo? Um exemplo, um carrinho que chega a 100 por hora. Não, vou chegar a 120. Você anda aí 1 km a 120 e as bielas sortam tudo fora. Então, né, pastor? Se você mantivesse a sua corrida a 90, 95, você ia longe. Mas se aqui chegar a 120, o limite passou do que ele aguenta. Aí as bielas sortam tudo, irmão. Entendeu? Então, é um conselho, tá? Estou dando um conselho, não estou falando para ninguém assistir, não. Assiste, mas se você... Isso aí também, irmãos, nós vamos estudar isso no decorrer do curso. É chamado de teologia liberal. A teologia liberal diz que a palavra, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela se torna palavra de Deus. Olha o perigo. Quando ela se torna, um exemplo, esse aqui é um livro. Aí quando você lê, e aquilo que você lê muda a sua vida, ela se tornou palavra de Deus. Creio que o senhor já ouviu isso nas convenções aí. Isso é um perigo, irmãos. Ela não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Independente se eu deixar ela mudar a minha vida ou não. Então isso é teologia liberal.
entendeu? A teologia liberal é um perigo. A teologia liberal põe em jogo os milagres de Jesus. Eles tentam explicar cientificamente que aquilo não foi bem um milagre, foi um fato que às vezes aconteceu e tal, né? Aí eles tentam manobrar. Aí que tem o nome, teologia. Aí quem não tem um conhecimento o que é teologia, já joga tudo no mesmo pacote, né? Então a Bíblia se eu crer nela, ela é a palavra de Deus. Se eu não crer nela, ela continua sendo a palavra de Deus. Não depende da minha crença, não depende de eu mudar ou não, ela continua, ela permanece. O salmista diz no Salmo 119, versículo 89: para sempre ao Senhor a tua palavra permanece fiel. Ela permanece. Hebreus 1,12, ele vela sobre a palavra para fazer a cumprir. Jesus disse em Mateus 23, né? Passa o céu e terra, mas a palavra não passa. Você está entendendo? Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Então ela é, independente da minha crença, ela é. E Paulo diz que ela é, os apóstolos dizem que ela é, os profetas dizem que ela é, e se ela é, crê. Que nem diz um pastor, eu creio até na capa, irmão. Até na capa eu acredito. Amém? Vamos aqui, irmãos, alguns requisitos que era necessário, alguns critérios que era necessário para que analisar os livros, não tão somente Hebreus, mas nós vamos estudar todos os demais livros baseado nesses critérios para analisar o cânon do Novo Testamento. O primeiro critério diz aqui na página 30, que é o testemunho do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo. Diz aqui: um dos critérios para a verificação da canonicidade dos escritos nos primórdios do cristianismo era a leitura perante as igrejas. Durante essa leitura, a igreja contava com o auxílio miraculoso do Espírito Santo, que habilitava na vida daqueles que creram, não só para o entendimento do texto, mas também para reconhecimento da autoridade divina ali presente. Esse testemunho interno do Espírito Santo era a garantia da confiabilidade, inerrância e a inspiração, que diz respeito à qualidade da revelação dada por Deus aos homens, para que essa alcançasse todas as suas gerações de maneira inteligível, sem perder ou sem sofrer qualquer mudança, o testemunho intrínseco do Espírito Santo. Quem que inspirou? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. Acho que eu já disse para vocês aqui, a palavra inspiração é soprada, movida. Pedro capítulo 1, se me falar a memória, diz que os profetas profetizaram movidos pelo Espírito Santo. Eu não me lembro se eu disse para vocês aqui, mas como nós estamos fazendo um cursinho ali de interpretação bíblica, a Bíblia, irmãos, ela é divina humana. A Bíblia é divina humana. Ela é divina porque Deus inspirou. Ela é humana porque o homem escreveu. Você está entendendo? Assim como Cristo é o Deus que se fez homem, a Bíblia é divina humana. Deus inspirou a homens escreverem. Aí um cabeção religioso diz assim: eu não acredito na Bíblia porque foi homem que escreveu. Diz assim: mas você queria que Deus usasse um jegue, um jumento? Quem para escrever a Bíblia? Qual é a coroa da criação? Qual é o ser no planeta mais apto para escrever um livro inspirado? Aquilo que eu disse, a inspiração é de Deus, mas quem escreveu foi o homem. A inspiração, Deus. A escrita, homem. Entendeu? Então o homem escreveu o que? Dentro do contexto em que vivia. Por isso que nós temos que entender o contexto em que ele escreveu. O homem estava inserido dentro do que? Da sua linguagem, do seu conhecimento intelectual. Nós podemos ver que o próprio Pedro diz que os escritos de Paulo
são de profundo conhecimento e de difícil interpretação. Ou seja, Paulo escreveu conforme o seu conhecimento, Pedro escreveu conforme o seu conhecimento. Agora, não é porque Paulo tinha mais conhecimento que Pedro, que os escritos de Paulo são mais inspirados que de Pedro. Você está entendendo? A inspiração, ela é plenária, são todas iguais, mas o conhecimento que difere. Você está entendendo? Inspiração idêntica. É que nem salvação, irmão. Você conhece algum irmão mais salvo que o outro? Ô rapaz, o irmão ali é salvo, nota 10. Eu sou salvo 8. Ih, mas tem que ir lá que é salvo 3, irmão. Não tem tamanho para salvação. Ou é ou não é, irmão. Você está entendendo? A salvação é só uma. Mas existe crente mais santificado. Santificado existe. Espiritual existe. Entendeu? Mas um mais salvo que o outro não existe, irmão. Ou é salvo ou não é. Amém? Apostolicidade. Deus no Antigo Testamento escolheu os profetas para proferir mensagem divina ao povo. No Novo Testamento, essa responsabilidade concedida por Cristo passou a ser dos apóstolos. Por isso, um dos critérios usados para o reconhecimento da autenticidade dos textos era verificar os escritos eram de autoridade apostólica. Caso houvesse dúvida sobre a autoridade apostólica, com certeza existiria relutância na aceitação dos escritos. Esse critério de apostolicidade foi importante, porque o material escrito circulante dentro da comunidade eclesiástica deveria ter sido redigido por um dos integrantes do colégio apostólico, ou por alguém que estivesse relacionado com algum deles. Portanto, eis a razão de se especular a autoria de Hebreus, conducendo o livro do apóstolo Paulo. Entendeu? Eis aqui também, irmãos, uma das questões para não aceitar os apócrifos. Por quê? Todos os livros que foram inseridos no canon, eles foram escritos até o ano 100, até a morte do último apóstolo. Até ali era aceito. Os livros que foram escritos depois da morte do apóstolo João, todos foram rejeitados. Você está entendendo? Ou seja, tinha que passar por esse crivo aqui, ó, apostolicidade. Entendeu? Tem menção com o apóstolo? Teve contato com o apóstolo? Quem é que escreveu? Você está entendendo? Quem que escreveu? Quem escreveu, lembra que nós estudamos? João Marcos. Mas Marcos não foi apóstolo de Jesus, mas quem falou para ele foi Pedro. João, quem foi João? Quem foi Mateus? Lucas. Como que Lucas escreveu? Aí a investigação, o estudo, o contato. Você está entendendo? E agora Hebreus. Opa, quem que escreveu Hebreus? Nós não sabemos. E aí diz aqui, ó: portanto, eis a razão de se especular a autoria de Hebreus como sendo do apóstolo Paulo. Embora Paulo não tenha sido um apóstolo que viveu no ministério terreno de Cristo, mas ele teve aquela experiência de Atos 9, e Paulo teve com os apóstolos em Jerusalém. Você está entendendo? E era um conhecedor profundo do Antigo Testamento, e foi o homem que desbravou todo o Novo Testamento. Por alguém que teve contato com os apóstolos, né? Então, por isso que eu torno a dizer, né? Depois do ano 100, você pega um apócrifo aí, Atos de Barnabé, coloca o nome de Barnabé para ter aceitação. Mas foi escrito quando? No ano 103. Então foi escrito depois. Não tinha nenhum apóstolo vivo, não tinha nenhum contato com os apóstolos. Aí pega o livro, vamos analisar o livro. Uma das análises do livro, irmão, não está aqui, mas eu vou passar para vocês. A Bíblia não pode se contradizer, porque senão ela não é palavra de Deus.
Você pega os textos dos apócrifos, eles contrariam as doutrinas basilares do cristianismo. Você está entendendo? Então, um exemplo, uma delas fala sobre purgatório, outros falam sobre experiências espiritualistas, sobre reencarnação, visitação de seres mortos. Outras falam sobre situações dizendo que Cristo era um espírito, não era carne, no caso do gnosticismo, que a maioria dos livros apócrifos tem dedo do gnosticismo. Por isso que nos concílios eles foram reprovados, porque tem dedo do gnosticismo. Negavam a divindade de Cristo, negavam a personalidade do Espírito Santo. Isso aqui em Seitas e Heresia nós vamos estudar. Como identificar uma seita? A seita, ela tira, ela subtrai, ela adiciona, ela multiplica e ela divide. Entendeu? Uma seita, ela sempre tira algo da Bíblia. Uma seita sempre adiciona algo. Uma seita, ela sempre multiplica ou ela divide. Então os escritos apócrifos, eles não passaram no crivo devido a isso. Sempre tira algo, acrescenta algo, multiplica ou divide. Então os pais da igreja rejeitaram. Irmão, foram homens que alguns deles, nós vamos estudar isso na patrística, alguns deles, pastor, deixaram de casar para se dedicar, irmãos, ao estudo da Bíblia, para se dedicar ao canon, para formular os livros. Ele se abdicou, renunciou à sua vida, diz: eu era isso, eu era aquilo, eu deixei, só para se dedicar a estudar, a investigar os livros. Você está entendendo? Eram homens que renunciaram às suas vidas, para a gente ter hoje aqui, ó. Você está entendendo? E tem gente que, né, não dá valor. Você está entendendo? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos estudar a patrística, nós vamos falar um pouco sobre esses homens. Terceiro, a ortodoxia. O conteúdo escrito, a ortodoxia, foi um outro critério para salutar para que um livro fosse considerado canônico. O assunto tratado no texto deveria primar pelas consonâncias com o padrão doutrinário, moral, espiritual, social e ético, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Esse critério, também chamado de regula fidei, fez com que muitos textos que circulavam durante os primórdios da igreja fossem integralmente rejeitados e considerados heréticos, por serem contrários a esse padrão cristocêntrico. Acabei de falar para vocês, não é ortodoxo. Vamos pegar aqui, moralmente falando, alguns dos apócrifos diziam que Jesus foi morar com Maria Madalena, teve filhos com ela. Opa, peraí, né? Moralmente falando, né? Espiritual, são livros espíritas ou espiritualistas, que acrescentam muita coisa que não diz sobre o ministério de Cristo. Social e ético, quebrava toda a ética, tanto dos livros do Antigo Testamento, quanto a ética da igreja primitiva. Quarto, a popularidade ou a catolicidade. Catolicidade, vocês se lembram o que significa a palavra católico? Vocês se lembram? Qual é o nome da igreja do Edir? Universal, irmãos. Então, quando fala aqui, ó, catolicidade, ele está falando que a popularidade ou a universalidade do livro. Entendeu? Os católicos dizem: a igreja católica é a primeira. Sim, a igreja universal é a primeira, não a do reino de Deus. A igreja geral. Você está entendendo? Existia tão somente uma igreja, não existia denominações, era uma igreja. Você está entendendo? Depois de 313, que Constantino assumiu o império,
que começou a haver as facções, as celeumas, entendeu? Depois de 313. Mas a princípio era uma igreja, mas essa igreja não tinha imagem de escultura. Essa igreja aceitava somente os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo. Essa igreja não fazia, as rezas e outras coisas mais que tem a tal igreja católica nos dias de hoje. Então, tipo assim, a princípio existia uma igreja, sim, uma igreja, a Assembleia dos Santos, como diz a própria Epístola aos Hebreus. Depois, no decorrer dos anos, que foi, você está entendendo? Mas a próxima matéria, irmãos, é a história da igreja, amém? História da igreja, nós vamos tratar esse assunto mais profundamente. Os escritos lidos nas diversas igrejas e comunidades cristãs primitivas deveriam apresentar semelhança com os ensinamentos dos apóstolos ou de tais discípulos para serem aceitos como canônicos. Esse critério, denominado popularidade ou catolicidade, referente aos escritos neotestamentários, foi de extrema importância, porque no fim do primeiro século e meados do segundo depois de Cristo, houve uma grande circulação de escritos heréticos que causavam prejuízos irreparáveis às comunidades cristãs. Entre esses escritos temos o de Marcion, um homem que não só produziu textos heréticos, como também formou um próprio canon para defender e disseminar as ideias do gnosticismo. Ou seja, as igrejas que existiam, vamos lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, as igrejas em geral, pegavam os escritos, havia uma popularidade, os ensinos estavam de comum acordo com tudo aquilo que os apóstolos, que os pais da igreja, sim, tinha tudo em comum. Então se aceitava aquele livro como sendo um livro que poderia se fazer parte do canon. Mais para frente nós vamos estudar sobre, apesar que nós damos um pouquinho aqui, sobre o Concílio de Nicéia, quando foram defender a divindade de Cristo. Com a Bíblia foi a mesma coisa. A canonicidade das epístolas aos Hebreus diz assim, a incerteza da autoria e a falta de identidade apostólica do autor da Epístola aos Hebreus permitiu que durante muito tempo sua canonicidade fosse questionada, mas o seu enquadramento nos demais critérios e o uso constante das partes dos textos dos pais da igreja fizeram com que fosse incluída no canon do Novo Testamento. De acordo com teólogos, os critérios foram o testemunho do Espírito Santo, a apostolicidade, conteúdo dos escritos ou ortodoxia e a popularidade e canonicidade. O testemunho do Espírito Santo pode ser observada na epístola a partir da utilização dos textos do Antigo Testamento, aquilo que nós já até mensuramos aqui, os textos que usam a inspiração, falava-se do Espírito Santo, falava-se da obra de Cristo, falava-se de tudo aquilo que o Espírito levou os homens a escrever. Então, o testemunho do Espírito Santo era muito importante para a igreja neotestamentária. Haja visto que Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, quem deu a palavra final no concílio? Pedro falou, Paulo falou, Tiago, pastor de Jerusalém, disse: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Atos capítulo 13, quem disse para separar os primeiros missionários? Você está entendendo? Atos capítulo 5, casalzinho, ladrão de oferta. O que Pedro disse? Não mentiste a homem, mas mentiste? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Então a igreja primitiva, irmãos, ela andava de mão dada com o Espírito Santo.
Atos capítulo 16, eu já falei a vocês aqui, Paulo queria ir à Ásia, o que o Espírito Santo disse? Não. Vou para a Frígia? Não. Quem que mandava na igreja? Então, para você ver, o testemunho do Espírito Santo era muito importante, e eles aceitavam. Você está entendendo? O Espírito Santo falava e eles acolhiam aquilo que o Espírito Santo falava. Me lembrei hoje de uma frase do pastor Luciano Subirá. Ele ainda era muito novo, filho de pai pastor mais reformado. Ele disse que quando no ano de 1990 ele foi numa conferência pentecostal em São Paulo, ele ficou bobo de ver os dons sendo fluentes na igreja da conferência, paralítico levantando, cego vendo, e ele era, pastor reformado, seu pai, ele nunca viu aquilo na história da vida dele, e ele ficou com tanta sede de Deus, que ele começou a buscar, começou a jejuar, começou a orar. Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e ele começou a falar: não, mas eu quero ouvir, eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Estou falando do Luciano Subirá, que hoje no Brasil é um dos pregadores biblistas, um cara, não sei se vocês tiveram já a oportunidade, mas o cara, eu acompanho o pastor Subirá já há quase 10 anos, quando ninguém conhecia ele. Eu comprei um livro dele bem antigo, que eu tenho em casa. Deus tem levantado esse homem de uma forma tremenda. Aí ele disse que um dia ele estava em Curitiba, num frio de arrebentar, aí ele passou perante um mendigo que estava sentado, aí ele escutou uma voz que dizia assim: tire a sua blusa e dê para ele. Aí na mesma hora ele falou assim: rapaz, eu estou ficando doido, rapaz, essa jaquetona é nova, meu pai suou para pagar, não vou dar um frio de arrebentar desse. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim para ele: você não pediu para mim uma experiência? Estou te dando. Aí na mesma hora ele tirou a jaqueta, deu para aquele homem e foi embora com frio. Aí um dia, num culto lá desses avivamentos, Deus falou com ele e disse assim: você deu ouvido à minha voz, se prepara para coisas maiores. Tipo assim, tem gente que espera que Deus vai bradar, irmão, que vai tremer tudo, sendo que às vezes Deus vem de uma forma tão delicada, e Ele fala com você, mas você rejeita a voz dele, pensa que é a sua cabeça, pensa que é o homem, pensa que... E às vezes Deus está falando assim: eu estou te dando coisas pequenas, porque eu quero dar coisas grandes. Mas se você não for experimentar os leitinhos que eu estou te dando, como vou te dar uma experiência sólida? Ele conta isso, irmãos, é profundo isso. Então a igreja primitiva, os pais da igreja, os primeiros cristãos, eles vivenciavam uma dimensão do Espírito tão grande, que a voz do Espírito Santo, eles não cocheavam. E como nós temos aqui o nosso patriarca, eu creio que há 30, 40 anos atrás, na Assembleia de Deus, o negócio era bem... não tinha dúvida que era Deus que falava, né? Hoje há muita dúvida, né? Às vezes Deus fala, por quê, irmão? Por causa de todo o contexto que nós vivemos, né? Eu não sou tão antigo assim na Assembleia, né? Tenho 21 anos só de Assembleia, mas eu falei até ontem para minha esposa, do primeiro círculo de oração há 21 anos atrás, quando a primeira pessoa que eu vi usar de profecia, eu fiquei assim, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Deus falando à congregação, congresso das irmãs, e Deus bradou naquele congresso, a voz de Deus falou, eu fiquei assim, aí eu era novo convertido, irmão, o que eu fiz? Aí eu mergulhei no rio de Deus mesmo, falei, eu quero isso aí para mim, entendeu? Aí então, trazendo aqui para o nosso estudo, não havia dificuldade para os primitivos ouvirem a voz de Deus, não havia, porque o Espírito Santo estava ali, você está entendendo?
Uma ligação. Isso. Pastor Eusébio falou isso para nós em Natividade da Serra, nunca mais me esqueci. Há 10 anos atrás, pastor Eusébio, pastor Ezequiel era vivo ainda, contando a experiência do pastor Ezequiel, eles viajando para o sul de Minas, pastor Eusébio, o motorista dele, que eu não sei quem era na época, e o pastor Ezequiel atrás, meio que com o olho fechado assim. Aí o pastor Eusébio disse que o pastor Ezequiel falou assim: irmão, reduz a velocidade aí, porque tem um acidente lá na frente. Tem um acidente lá na frente, então reduz aí. Aí os irmãos olhou para o outro assim, né? Aí não passou 10 minutos, 2 curvas depois, estava o caminhãozão virado lá, e Deus tinha revelado para o pastor Ezequiel que tinha um acidente feio na frente, e se eles continuassem do jeito que eles estavam, não ia ter condições de ir. Então, nós estamos falando do nosso patriarca, né? Que andava numa dimensão que Deus poupou a vida deles, que estavam indo realizar uma obra. Não quer dizer que ele tinha asa, irmãos, né? Mas foi um homem que nós conhecemos, eu tive o prazer de conhecer, pastor, né? Conviveu com ele. Tinha uma sensibilidade, né? Outros também contam que é válido dizer hoje, há muitos anos atrás, pastor Eusébio também me contou isso aí. Pastor Ezequiel estava orando na casa dele, aí Deus falou assim para ele: vai no templo. E ele foi no templo, tinha uma reunião ali para tomar a cadeira dele. Aí Deus falou na boca dele: ó, vou levar o caixão seu, seu e seu, antes de eu ir. Aí o pastor Eusébio falou que esses 3 morreu mesmo. Tentaram fazer um motim para tirar o ministério do pastor Ezequiel, e Deus, ele estava na casa dele e Deus revelou. Não é diferente de Eliseu, irmão, o espírito é o mesmo. Eu dirigi uma cidade, próximo daquela cidade, um pastor que estava lá e ele queria fazer uma transferência, o pastor deu outra cidade. E o pastor disse que não ia. Aí mandou a comissão lá conversar com o pastor, não ia sair de lá. Aí a comissão veio, trouxe o recado para ele e falou: não tem problema, pode deixar aí, que ele vai sair no caixão lá da igreja. Depois passou um tempo, o pastor morreu. Saiu no caixão. Saiu no caixão. Então, você está entendendo? A cidade, na atividade, era pastor em São Luís, no Valentim, e esse pastor era inatividade. Então para você ver, imagine nos tempos primitivos, como que não era a dimensão do Espírito Santo. Você está entendendo? Nós estamos, irmãos, eu sei que estudo, teologia, não estamos num culto, mas eu não gosto de engessar o Espírito Santo. Nós estamos longe daquilo que Deus quer e tem para nós, entendeu? Se nós deixarmos e buscarmos, eu disse isso quarta-feira na congregação lá, eu dei um testemunho lá, no tempo exato eu vou comentar com vocês aqui. Nós não podemos viver de testemunho de João, de Maria, de Zé, para assim, não, Deus fez comigo, eu vivi isso. Você está entendendo? Nós temos que ter, mas nós não queremos pagar o preço para ter, entendeu?
Aí, ó. Então, mas Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Aí, para finalizar aqui, diz assim, ó, na página 33, essa parte, para finalizar essa parte, né? Percebe-se que, embora houvesse dificuldades diante de alguns ramos da igreja em aceitar a epístola aos Hebreus, os pais da igreja a citaram em seus escritos. Para diminuir essa dificuldade, o Concílio Eclesiástico de Cartago, em 397 d.C., divulgou uma lista ratificando em concílio posteriores com o seu nome de 27 livros que deveriam ser considerados canônicos. Apesar dessa lista, foi apenas com Jerônimo e Agostinho que a Epístola aos Hebreus achou definitivamente o seu lugar no cânon do Novo Testamento. É importante salientar que essa epístola, embora de autoria desconhecida, os assuntos tratados mantinham consonância com os critérios da ortodoxia, que apresentava Cristo como o único meio de salvação e superior aos sacerdotes, anjos e ritos levíticos. Amém? Apesar de ter essa dificuldade, eles finalizaram dizendo: não, há uma consonância para que esse livro seja aceito como inspirado. Amém, irmãos? Alguma pergunta sobre a canonicidade? Vamos para o capítulo 3, o conteúdo e o objetivo da Epístola aos Hebreus. O conteúdo e o objetivo da Epístolas aos Hebreus. Nesse capítulo verificaremos o objetivo da epístola e os principais assuntos presentes nesse texto. Analisaremos o objetivo do autor e a peculiaridade para os cristãos da época e para os dias odiernos. E aqui nós vamos estudar a superioridade de Cristo, a advertência à apostasia, a figura do sacerdote, o sumo sacerdote perfeito, as consequências da apostasia, personagens que marcaram a história pelos exemplos da fé, a perseverança do cristão e os votos e as exortações finais. Vamos aqui para falar sobre a superioridade de Cristo. Essa superioridade de Cristo nós estudamos um pouco em Cristologia, né? Cristologia nós falamos um pouco sobre a superioridade de Cristo. Diz aqui: a superioridade do sacerdote de Cristo, bem como o seu ministério, os seus sacrifícios, são os temas centrais da Epístola aos Hebreus, pois os destinatários dessa carta haviam perdido o entusiasmo pelo cristianismo, visto que esse não possuía a mesma pompa, popularidade e a influência política do judaísmo. Além disso, os líderes da nova religião eram perseguidos e os adeptos obrigados a se reunirem em casas, muitas das vezes escondidos das autoridades governamentais e religiosas. Outro fator que desmotivava aqueles judeus cristãos era que o reino apregoado pelo cristianismo não era visível, e o rei havia morrido na maior horrenda das condenações impostas a um preso, a crucificação. Todo esse contexto levou o autor da epístola a exortar para que não renegasse a Jesus como Messias, e nem o tornasse abraçar os bens visíveis e preferíveis do judaísmo, mas depositasse a fé em Cristo, pois ele abriria as portas para um caminho superior àquele experimentado aos hebreus. Deixa eu sintetizar aqui. Os hebreus tinham o templo, os hebreus tinham os ritos, os hebreus tinham a religião já fundamentada, os hebreus tinham os sacerdotes, os hebreus tinham tudo regulamentado. Aí chega Jesus de Nazaré, diz que é o Messias, morre numa morte terrível, numa morte horrenda para quem vivenciava aquele período, traz essa doutrina pregando um reino que não é esse reino, que não é visível. E aí?
Ou seja, a pessoa estava lá no templo em Jerusalém, lindo, reconstruído por Herodes, magnífico, tudo aquilo que ensinou os pais, as tradições. Agora ele tem que deixar aquilo e seguir Cristo, que está dizendo que é tudo aquilo que se formou, que se fez, que é o cumprimento de tudo aquilo. E o reino dele não é daqui, não é visível. O reino dele. Aí muitos estavam vindo, sinais, prodígios, maravilhas, e é o que nós vemos em Atos dos Apóstolos, não é assim? As multidões unânimes o seguiam. Filipe em Samaria, né? A pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Na segunda pregação, quase 5.000. Então estavam vindo, mas de repente eles paravam e analisavam: pô, mas cadê o templo? Eles não têm templo. Aí Paulo vem e diz: vós sois o templo. Cadê o sacerdote? Cristo é o sumo sacerdote, não precisa mais. Não precisa matar cordeiro, não, porque Cristo é o cordeiro. Não precisa mais fazer tudo aqueles rituais, não, porque em Cristo tudo se cumpre. Então o que estava acontecendo? O autor aos Hebreus diz que muitos estavam regressando para a antiga prática do judaísmo, muitos estavam voltando, deixando a nova aliança. Aí ele até diz assim, Hebreus capítulo 2, né, do versículo 1 ao 4, diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos, por sua firmeza, toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Olha o que ele diz: se a mensagem que foi pregada por anjos, se a mensagem que foi transmitida lá no Antigo Pacto, pelos profetas, por tudo do Antigo Testamento, houve punição, olha a pergunta dele: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele estava exortando, ou diz: se Deus lá cobrou, quanto mais aqui. Eu já disse para vocês, irmãos, a graça é mais difícil que a lei. Na lei, o homem era acusado de adultério se fosse pego no ato. Na lei. Na graça, olhou, cobiçou, adulterou. Você está entendendo? A graça é mais pesada que a lei. Eu tenho costume de dizer, né? A lei trabalhava no estereótipo, a graça trabalha de dentro para fora. A lei era julgado o homem segundo o parecer, segundo as obras. A graça não. Então, por isso que tem muita gente confundindo a graça, irmãos, e está barateando a graça. Promoção da graça, né? Sendo que na realidade, na graça o negócio é mais complicado. Se lá no Antigo Testamento Deus cobrou de uma forma tremenda deles que não tiveram a totalidade da revelação, quanto mais nós que tivemos a revelação. É aquilo que eu disse também, a igreja primitiva presenciou uma plenitude do Espírito, sim,
mas quando alguém roubava a oferta, morria. E a Bíblia diz que caiu um temor no povo, porque havia uma dimensão na espiritualidade. Irmão, quanto maior a revelação, mais será cobrado. Não tem como Deus cobrar de você, ou cobrar do ímpio, o que Ele vai cobrar de você. Eu não sei o que acontece, fulano faz isso lá, está no mundão, e parece, não é assim? Parece que nada acontece, né? Está lá no mundão, e eu estou aqui, qualquer coisa eu estou no vinagre, irmão. Mas você tem uma revelação que ele não tem. Você está entendendo? Ele está agindo, ele está debaixo de uma graça chamada da graça preveniente. É uma graça misericordiosa de Deus. Muitas coisas não acontecem por causa dessa graça ainda, mas você não, você já está numa graça revelada, você já conhece, teve experiência, ouviu, sentiu, provou. Há muito diferente. Você está entendendo? É que nem você acostumado a andar de Fuca velho, irmão. Aí você vê um carrão desses zero aí passando. Bonito, bonito. Já andou? Não. Aí você fica, o camarada te deixa o carro com você 1 mês. Você anda 1 mês com o carrão automático, ar-condicionado, chique. Depois de 1 mês ele pede o carro de volta e você volta para o Fuca. É Fuca mesmo, irmão, não é Fusca não, é Fuca. Nada contra o Fuca, tá, irmão? Amém? Então ele disse aqui, se o negócio estreitou lá, aí na página 37 ele fala sobre a advertência à apostasia. No capítulo 3 da epístola ocorre uma apologia em favor da superioridade de Cristo sobre Moisés. Em tudo ele foi fiel a Deus, e adverte os seus leitores sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Nesse texto o autor afirma que Moisés havia sido servo de Deus, com a função de testemunhar as coisas que seriam anunciadas, e que Cristo era o Filho de Deus, portanto, um governante acima de Moisés e dos demais filhos de Deus. Por isso, o destinatário da carta não deveriam endurecer os seus corações, como haviam feito os antigos israelitas. No capítulo 4, o escritor menciona que aqueles que permanecessem fiéis em tudo que lhe fosse ensinado estariam no descanso de Deus. Tomamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus capítulo 4, versículo 1, descanso de Deus. Aí alguém diz assim, mas esse descanso é só depois que morrer, né? Não, irmãos, se você está em Cristo, você tem um Consolador. Se você está em Cristo, você está escondido em Cristo, em Deus através de Cristo. Se lembra em Mateus 23 que Jesus faz a analogia de esconder os pintainhos, assim como a galinha escondia os seus pintainhos, assim eu quis vos esconder debaixo das minhas asas. Jesus faz essa analogia, assim como a galinha protege os pintinhos, eu sempre quis proteger vocês. Então, ou seja, se eu estou em Cristo, eu tenho esse descanso. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Você já prestou atenção quantos livramentos Deus já te deu? Acabei de falar aqui, né? Já pensou? Quantos livramentos Deus não te dá durante o dia? Estávamos viajando para a Vitória da Conquista,
pegamos aqui Volta Redonda e cortamos, né? Por vassouras e tal, né? Aí de repente lá o guarda, perto ali de Além Paraíba, o guarda viu placa de Pinda, caminhonetona S10, cabine dupla, nós de terno, tudo, falou: é desses que eu vou arrancar dinheiro. Aí o pastor conversa, ele queria dinheiro, irmão. Aí, né, ficamos ali quase 1 hora. Aí liberou nós, fez nós tirar um farol de milha da caminhonete, dizendo que não poderia ter 3 farol de milha, ou poderia ter 2 ou 4, 3 não pode. Fez nós quebrar o suporte para tirar um farol de milha da caminhonete. Tudo bem, seguimos viagem. Da onde nós estava ali, irmãos, 10 minutos na frente, tinha acabado de acontecer uma carretona virada com as rodas para cima. Falei: aí, ó, já pensou se o guarda não para nós? Deus sabe de tudo, irmão. Aquela parada, aquela insistida dele, de repente foi o tempo de nós não estarmos ali naquela hora, ou na frente ou atrás, sei lá. Eu estava indo pregar em Moreira César, fui buscar um amigo aqui em Tremembé para fazer a filmagem para nós, e na hora o equipamento tudo dentro do carro, antes da reforma da estrada Tremembé-Pinda, não sei se vocês lembram como era a estrada ali, era terrível. Aí o irmão não achava a chave de casa, irmão, de jeito nenhum, demorou. Daí daqui a pouco ele achou a chave da casa dele, trancou e saímos correndo, estava atrasado já. Aí do que nós chega naquela estrada velha, está uma Brasília, a Brasília pegou um carroceiro por detrás, levantou cavalo com carroça e tudo, e estava aquela catástrofe, cavalo para um lado, gente para o outro, carro todo detonado, aquela confusão ali. Eu falei: e aí, irmão, você não perdeu chave não, irmão, foi Deus que escondeu a chave. Chegamos atrasados, mas chegamos com livramento. Você está entendendo? Então, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, vocês têm esse descanso em Deus, esse repouso. Você está entendendo? Pode parecer que não, mas na eternidade você vai ver muitos livramentos que você hoje diz: rapaz, que negócio. Não é negócio, é que você está debaixo da asa dele, entendeu? E aquilo que era para destruir sua família, sua casa, seu casamento, seu ministério, Deus ali, ó, guardou. A figura do sacerdote. Ainda no capítulo 4 ocorre a afirmação que Jesus, Filho de Deus, era o grande sumo sacerdote que, embora tivesse ido junto a Deus, compadecia de todas as nossas fraquezas, fraqueza do povo. Como humano sem pecado tinha sido tentado, mas em tudo resistido. Por isso os leitores daquela carta deveriam manter-se firme a confiança no Senhor para alcançar a misericórdia divina. Ele diz, né? Porquanto o sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, possa se compadecer-se eternamente dos ignorantes errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo quanto também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ou seja, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que oferecer primeiro para ele, depois para o povo, né? Agora Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele não faz sacrifícios sempre ou diário. Ele faz um sacrifício dele vale para toda a eternidade. E ele se compadece de nós, porque ele sofreu em tudo, mas não pecou. Então o que você passa, Cristo passou. O que você sofre, Cristo sofreu. Mas ele errou? Não. No mundo tereis
mas tem de bom ele diz que ele venceu. Se ele venceu, nós, porque nós somos bons, porque nós somos fortes, não, porque maior o que está do que. Então nós vencemos não porque nós somos, é porque ele está em nós. O sumo sacerdote perfeito. O autor da epístola, após mostrar a fragilidade do sacerdote, enfatizava que Cristo deveria ser considerado o grande sumo sacerdote, porque embora tivesse sido gerado de natureza humana, era superior aos demais sacerdotes, por não possuir pecado, nem as fraquezas natas daqueles, pois à medida que o sacerdote arônico ia falecendo, era substituído por outras gerações, por isso eram constituídos de grandes números de sacerdotes, pois a morte natural os impedia de permanecer no ofício para sempre. Diferentemente, o sacerdote de Cristo permanece para sempre, pois o seu sacerdócio é eterno. Morria o sacerdote, vinha o outro, morria aquele, vinha o outro, e assim, mas o sacerdócio de Cristo, uma característica singular do sacerdócio de Cristo é a sua completude, a sua justificação plena, sem restrições, e suficientemente capaz de apagar todas as consequências oriundas do pecado. A sua natureza divina o habilitou a oferecer-se a si mesmo como suficiente e definitivo sacrifício, muito superior aos oferecidos durante os ritos judaicos. Ou seja, o sacrifício de Cristo, além dele ser o cordeiro, ele também é o sacerdote, e não é com defeito, e não é irregular, e não é perfeito e único. E outra, ele tinha as duas naturezas, né? Tanto a divina quanto a humana. Somos justos não por nós, mas em Cristo somos justos. O justo viverá. Mas eu sou justo porque eu sou bom? Eu sou justo porque eu vou na igreja? Eu sou justo porque eu dou dízimo? Eu sou justo porque eu uso gravata? Não, eu sou justo porque eu estou em Cristo. Em Cristo eu sou justificado nele. Então eu passo a ser justo por causa dele. A justiça dele me faz justo. Eu posso fazer tudo, nada me justifica, a não ser um olhar de fé na cruz. E é isso que foi a revolução da reforma protestante. Além disso, pode afirmar que Cristo é o sumo sacerdote perfeito com a sua natureza divina. Superou definitivamente o sacrifício de bezerros e bode quando derramou seu próprio sangue, e de uma vez por todas concedeu ao homem a chegar-se a Deus. O sacerdócio de Cristo é superior, pois ele mesmo é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo na morte de Jesus para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebiam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Com isso, conclui que Cristo, sendo homem, porém sem pecado, foi o único capaz de restaurar por definitivo o homem a Deus, através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. O homem morreu por outro homem. Um homem pecou e todos pecaram. Um homem foi justo e todos foram justificados. As consequências da apostasia. Falando para você que não vai dar tempo, esse livro aqui, irmãos, eu não sei quais são a disponibilidade de vocês. Tem 13 capítulos, entendeu? Mas nós não vamos terminar hoje, não vai dar tempo. Se você conseguir ler em uma semana esses 13 capítulos de aos Hebreus, lê. Mesmo que você durma um pouco mais tarde ou acorde um pouco mais cedo, entendeu? O Pong Shu dizia isso. Um homem que ora de 6 a 9 horas, conforme aonde ele vai pregar, é o tempo de oração. Ele diz assim: não está tendo o sucesso obtido que queira, acorde mais cedo. Você acorda que hora para ir trabalhar? Acorda às 6, então acorda às 5. Acorda às 5, então acorda às 4. Sem sacrifício
sem ganho. Pastor, no Antigo Testamento, o sacerdote era um mediador Entre Deus e os homens. tinha esse poder de ser mediador. Isso. Da descendência de Arão, escolhido. Então ele perdoava pecado. Ele oferecia os bodes, os cabritos e os bezerros. Sacrificava no altar, aí Deus perdoava o pecado. Não, mas tinha o sacerdote como santo, mais ou menos. Não. Ele era um homem separado para o ofício. Não, mas o povo não via como santo. Não. Não via como santo, não. Nem a igreja agora. Viu, irmãos? É uma boa fala aqui do irmão aqui, o seguinte, ó. No Antigo Testamento, o sacerdote era o intermediário entre Deus e os homens. Hoje só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, há só um Deus, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entendeu? Nós honramos os nossos pastores, nós honramos as autoridades eclesiásticas, mas eles não são mediadores. Eu não sou mediador dos irmãos de Feital, não, irmãos. Entendeu? O nosso irmão Oliveira não é mediador dos irmãos do pastor, não é mediador nosso, não. Ele é o homem de Deus que foi capacitado com um dom ministerial para administrar e apacentar o rebanho do Senhor. Mas nós temos Jesus, então é você que chega em Cristo e através do sacrifício de Cristo você chega a Deus, entendeu? Eu posso orar por você, os pastores oram, mas não somos mediadores, não temos essa função que os primos colocam sobre os seus sacerdotes. Eles chamam os padres de sacerdotes porque eles acreditam que os sacerdotes são mediadores. No entanto, porque eles acreditam nos santos, não é no time não, tá, irmão? É nos santos lá de barro, né? Você não vai achar que né? Eles acreditam nos santos, né? Que os santos fazem mediação. Não, está tudo errado. Por isso que está errado. Eles pegam do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Entendeu? Testamento. E eles tratam bem diferente, pastor. Eu vou na casa de uma que é bem assim, que tem um caso que é afiliado dela, sempre tratado diferente. Ele já é reverenciado como sendo uma santidade. Uma santidade. No entanto, O lugar que ele senta, a gente não senta, enquanto ele não chega, não come, Isso. tratado diferente. no entanto, o sumo pontífice da Igreja Católica, ele não peca. Não sei se vocês sabem disso, mas para a Igreja Católica o Papa não peca. É a impecabilidade do Papa, sendo que a Bíblia diz que todos pecaram. Você está entendendo? Então é complicado, né? Mas vamos aqui para as consequências da apostasia. Tenho 10 minutos para falar sobre isso aqui. No capítulo 6, o autor afirma que aqueles que tiveram uma experimentado a salvação, participado do Espírito Santo, provado da boa palavra e das virtudes celestiais, e mesmo assim abandonassem o caminho reto e negassem veementemente as verdades cristãs, não teriam oportunidade da restauração. Esse é o pecado definido como apostasia, o degradante e irreversível final daqueles que decidiram voluntariamente, conscientemente abdicar dos princípios da fé cristã, que conduziam à maturidade espiritual. Cabe salientar que o homem tem uma experiência inicial, que é a conversão em sua plenitude, e torna-se participante efetivo da boa palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo. Foram iluminados, provaram no dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, o que levou alguns crentes a crerem em Cristo, iluminados, foi a boa palavra de Deus, e o que o gerou em suas vidas o conhecimento, habilitou-se desde o momento da conversão, levando-os a desfrutarem das promessas futuras feitas por Cristo. No entanto, o apóstata nega todas essas experiências vivenciadas, a passar a rejeitar a Cristo.
Olha o perigo. Estamos falando aqui a princípio aos hebreus. Abandonou os ritos, abandonou os sacrifícios, ouviu a palavra, foi convencido pelo Espírito Santo, reconheceu os seus pecados e entregou-se a Cristo. Depois de um período ali, deliberadamente, conscientemente, abandonou Cristo, negou a obra do Calvário e voltou às antigas práticas. Voltou conscientemente a fazer aquilo que fazia lá atrás, negando o sacrifício. Olha o que o autor aos Hebreus diz assim, no capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles não crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A expressão recair emprega somente nesse verso, ilustra a ideia do afastamento completo, abandono definitivo da fé cristã e rejeição deliberada de Jesus Cristo e consequentemente da sua obra redentora. Os apóstatas põem o sacrifício de Cristo ao vitupério, a envergonha e a considera insuficiente para o fim de que destinou, ou seja, salvar o homem dos seus pecados. Ele pisa no sangue do Filho de Deus, leva Cristo vitupério. Você está entendendo? Ele rejeita o Espírito da graça, abandona tudo conscientemente e volta a praticar. Isso é chamado de apostasia. Vocês se lembram que eu acho que eu falei para vocês aqui de um dos pecados? A apostasia consciente. Essa apostasia consciente, você pode linkar ela à blasfêmia com o Espírito Santo, porque eles ultrajam o Espírito da graça. Quem é esse Espírito da graça? O Espírito Santo. É um dos nomes do Espírito Santo, Espírito da graça. Eles ultrajam, eles resistem ao Espírito Santo. No entanto, irmão, sabe como é fácil você identificar uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo? É uma pessoa que ela não quer ouvir de Jesus de jeito nenhum. Você vai falar para ela não quero saber, não quero. É diferente de uma ovelha que foi machucada e afastou da igreja. Você vai falar do amor de Cristo para ela, ela fala, é verdade, rapaz, eu preciso voltar, eu preciso voltar para a igreja, voltar para Jesus. Ela reconhece que ela falhou, porque ela não pecou contra o Espírito Santo. Mas uma pessoa, quando ela pecou contra o Espírito Santo, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de Jesus. Se você falar da palavra perto dela, ela te esconjura, fala mal de você. Perigoso mandar você embora da casa dela. Pastor, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor desviado. Tive a oportunidade, Deus me levou lá, eu fui pequenininho, eu fui lá, o pastor não sorriu na minha cara. Não, quero saber, eu queria saber, quero ir cá para cá, frente para trás, eu busco mais para mim. Eu sorri na minha cara, mas eu conheci tudo que for, mas Deus me deu um sorriso, pô, se o senhor conhece, ele conhece. É pior. Quis nem ouvir. Então, e esses textos, depois não vai dar tempo, porque já está quase vencendo a nossa hora, nós vamos pegar nesse ritmo aqui na próxima sexta, mas tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 10 de aos Hebreus, eles dão uma quebrada na doutrina do calvinismo, da predestinação fatalista. Eu creio que vocês já ouviram, salvo uma vez, salvo para sempre. Aqueles que dizem que a pessoa foi salva, não tem como desviar. A pessoa foi salva, ela não desvia, ela vai para o céu de qualquer jeito, não tem como desviar. Esses textos aqui rebatem muito isso. Pode falar, irmão. Ensinou que salva uma vez, salva para sempre? Está na Assembleia de Deus? Está lá ainda? Não, saiu. Ah, tá.
Não, porque se ele continuasse lá, nós ia fazer uma visitinha para ele, né, pastor? Nós ia fazer uma visitinha para ele. Você está entendendo? Porque é o seguinte, a salvação, irmãos, ela é gratuita, pela fé em Cristo. Por isso que o próprio Paulo diz assim, ó, eu não me julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficou, e eu prossigo para o alvo. Aquele que está em pé, cuide, que não caia. Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus disse, João capítulo 15, do 1 ao 5, eu sou a oliveira, e vós sois os ramos. Brincando, né, irmão? Todo ramo que estiver em mim não dá fruto, será? E que estiver em mim, toda vara que estiver em mim, ou seja, está em Cristo, se não der fruto, o que acontece com ele? Corta. Ele não está falando do galho que está jogado fora, ele está falando do galho que está nele. E Deus me deu essa mensagem domingo, não tive a oportunidade de pregar, mas domingo agora não escapa. Você está entendendo? Está nele, mas não dá fruto, irmão. Foi Jesus que falou, reclama com ele. Você está entendendo? E outra, nós não somos os ramos originais, você sabia? Paulo traz essa doutrina em Romanos, eu até falei isso, né? Somos jambuzeiro bravo, que foi enxertado na oliveira. Você está entendendo? Nós não éramos, Paulo diz assim, ó, se Deus cortou o ramo verdadeiro, quanto mais nós, que fomos enxertados. Você está entendendo? Então, irmãos, ele nos chamou, por isso que diz, aí tem gente que pega esse texto isolado e ó, Bíblia no povo, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós. Aí, irmão, Deus escolheu você, irmão, você é escolhida de Deus e tal, e Deus escolheu, né? Continua o texto, para que vades e deis e o seu fruto. Mateus 3:10, o machado está posto, toda árvore que não der, será o quê? Novo Testamento, irmão. Amém? Quem quiser ouvir essa mensagem domingo eu prego lá. Falaram que o pregador não ia pregar, pastor, aí eu orei a Deus, Deus me deu essa mensagem, daqui a pouco um irmão lá que vai pregar. Falei, então eu coloco ela no óleo, curtindo o óleo, né? Aí quando sai pingando o óleo, irmão. No óleo não estraga. Amém? São 9h31, irmãos. Então nós vamos pôr uma vírgula aqui. Sexta-feira que vem nós vem com tudo. Aí, ó. Rapaz, eu arrepiei tudo aqui agora, hein? Ainda bem que eu não